Então, boa noite. Boa noite. Estamos aqui hoje nessa quinta-feira, não é? Trabalhando direito sistêmico. E o tema de hoje que a Marcele indicou é alienação parental. E então nós vamos prosear um pouco sobre esse tema, não é? No primeiro momento a gente vai tecer algumas coisas, trazer, e depois podemos abrir para perguntas e podemos ir respondendo. Eu acho que construir esse conhecimento junto também é maravilhoso, né? Fica para nós. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Conviver para mais esse encontro nosso aqui. Então, falar de alienação parental sob a luz das constelações familiares sistêmicas, e aqui quero frisar, segundo Bert Hellinger, né? Que é com quem eu fiz toda a minha formação, né? Minhas primeiras formações com ele e depois passei por outros mestres alemães, né? Que também fui completando a minha formação. Olhar para a alienação parental dentro do contexto da sistêmica nos cria muitas possibilidades, né? Uma das possibilidades que olhar para este tema no contexto da sistêmica é que nós podemos avançar um pouco nas compreensões que nós temos do que seria uma alienação, né? O que acontece que alguém vai praticar a alienação parental? Num primeiro momento, sem esse conhecimento sistêmico, nós vamos fazer um julgamento muito apressado, inacabado, equivocado de quem está fazendo a alienação. Imediatamente, se nós tomarmos sob um julgo, né, nós vamos fazer, inclusive, um julgamento moral. E o julgamento moral, ele traz um sofrimento muito grande quando ele é aplicado, né? Porque não deixa muita chance para outra pessoa até dizer o porquê que aquilo acontece. O julgamento moral, ele oprime, né? Ele enquadra, ele engessa, porque cria uma demanda que vai trazer muita tristeza mesmo e muito sofrimento, né? Se nós trouxermos uma compreensão sistêmica sobre esse tema da alienação e quem está praticando alienação e o que ocorre, né? Quais são porque toda alienação ela vai trazer desdobramentos para a família toda e principalmente para quem passa pela alienação, né? Então, se uma criança está sofrendo uma alienação com o pai, ou com mãe, ou com os avós, né? Marcele dizia sobre isso outro dia, com os avós, tanto maternos ou paternos, né? A gente vai perceber o sofrimento que causa nessa criança. E todo o sistema familiar, ele vai ser envolvido, porque a alienação é igual uma exclusão. E essa alienação também, ela tem muitos aspectos quando ela acontece. Pode ser uma alienação por questões psicológicas, da fala do todo dia, eu estou dizendo, eu estou contando, eu faço um afastamento, né? Porque alienar significa deixar que o outro, né? Essa criança fique indefesa. Ela fica indefesa. Porque a alienação, ela é muito grandiosa perante a criança. Um dos genitores que esteja praticando uma alienação, afinal de contas, é o pai ou é a mãe que está dizendo para mim. E a criança vai sendo envolvida nisto, ela é tomada dentro dessa exclusão, que é o que faz a alienação, não é? E vai gerar muito sofrimento. Esse sofrimento também, ele pode vir de muitas formas. Ele pode vir através de um sintoma, de uma desqualificação dele mesmo, ele pode vir através até mesmo de mutilações, que eu já lidei com casos assim na própria constelação. Então, essa exclusão que a alienação provoca, no olhar da sistêmica, nós tiramos todo esse julgamento e a gente vai contextualizar. Que quero dizer a vocês, um aspecto, né, da constelação que me tomou assim, no encantamento, né, é a questão do contexto. A constelação, ela não deixa nenhuma dúvida, né? Sob o olhar da constelação, ela não deixa nenhuma dúvida do que é que realmente acontece para que haja
qualquer tipo de exclusão, qualquer uma dessas leis, das ordens do amor, que esteja sendo inferida, posso dizer isso? Inferida, estou aprendendo, né? Tá aí com a advogada, estou aprendendo. A gente vai perceber que esse contexto recupera e retira o julgamento. Chega a ser simples essa equação, não é? Eu vou olhar para algo, para uma situação que esteja acontecendo, e imediatamente eu contextualizo. Quando eu contextualizo, eu aplico aí um conhecimento, que é o conhecimento, então, dessas leis. O que está fora do lugar aí? O que está acontecendo? Quando eu vou contextualizando, eu também imediatamente, né, eu contextualizo, me traz um conhecimento, esse conhecimento vai elucidando para mim o que de fato acontece lá nessa alienação, no que é que esta criança está sendo usada. Eu vou pegar a questão da criança, mas a gente pode perceber isso até em outros níveis, né? Eu já vi, por exemplo, filhos, né, que alienam a mãe dos outros irmãos. São muitas nuances, né? A gente olha mais para a questão da criança, mas tem vindo para nós nas constelações muitos desdobramentos, né, de alguém que decide, por um emaranhado, que vai tirar a mãe daquele convívio, aquele pai. Então, são bastantes detalhes, né? Então, no contexto, a gente vai olhar para esse genitor, né, homem ou mulher, que está exercitando esse afastamento, essa alienação, que está provocando isso, não é? E dentro desse contexto, você vai olhar além dessa atitude que ele está fazendo, é quase que, brevemente, você tem todo o mapeamento da situação. Muitas vezes esse homem, não é? Esse pai está fazendo isso porque ele está num emaranhado muito grande lá, possivelmente com o pai e a mãe dele. Então, é uma das questões que nos encantam com as constelações e dentro desse conhecimento que ela nos entrega, é de que sempre nós vamos olhar para essa família de origem. E é maravilhoso porque mesmo a gente lidando com algo de sofrimento, né, que a alienação traz, né, dessa inferência da lei, dessa exclusão que se faz e provoca sintomas, né, sintomas muito sérios, é uma oportunidade que a gente tem de olhar de novo para a família de origem. Então, nós vamos olhar para essa mãe, para esse pai, o que aconteceu nessa família de origem, desse pai ou dessa mãe, que proporciona que ele tenha tanta força e tanto argumento, porque, né, ele vem com muito argumento para o psicólogo, para o advogado, para o terapeuta, e ele justifica porque ele faz daquele jeito. Então, quando nós contextualizamos, imediatamente nós vamos identificar de onde essa pessoa está tirando força para isso. Em qual emaranhado ela está? Está no emaranhado com a mãe? É de criança, na infância pequena, na infância um pouquinho maior? E não é muito raro, sabe, a gente encontrar um quadro que simplesmente está sendo repetido. Aquilo que aconteceu com ele, na família de origem, eis que ele está repetindo agora nessa relação que ele teve com esta criança. E a gente olha para aquilo e isso nos ajuda que a gente não julgue. A gente sai de um olhar equivocado de achar que ele está sendo ruim, que ele está sendo péssimo. Olha o que ele faz com a criança, né? Só que também quem está lidando ali muitas vezes é uma criança interna ferida, daquele baita daquele homem ou daquela mulher, mas quem lida nessa relação é esta dor que ele tenha lá na família de origem. Alguém disse, Elza, mas está tudo nessa família de origem? Eu disse, olha, eu poderia inventar uma outra coisa, mas não vai dar certo. Está lá, né? Como diz uma amiga nossa, nesse homem e nesta mulher. Este homem, quero apresentar a vocês, é o nosso pai. Ele é culpado de muita coisa, inclusive da nossa vida, né? E essa mulher também, que deixou que esse pai nos colocasse, né, dentro da nossa mãe. Então, lá vamos nós de novo olhar para contextos de origem. O que aconteceu lá?
Por que às vezes essa mulher é tão reticente com esse homem? Por que ela não consegue olhar com amor, né? E verificar que essa criança que ela ama aqueles olhos daquela criança, aquele cabelo que aquela criança tem, e que se você olha de fora, você fala, nossa, mas é a cara da avó paterna. O cabelo é igual, o rostinho, mas lembra muito a família deste homem. E aí quando você vai contextualiza o que acontece com essa moça, lá está um quadro que está sendo repetido. Ou numa dor muito profunda que houve lá de uma exclusão, né? Todo sintoma, toda dor, eu digo para vocês, nasce de exclusões. Isso é verdadeiro, as constelações nos mostram isso. Então, o que nos proporciona olhar dentro da sistêmica, então, são algumas possibilidades, né? Nós não julgamos, se não julgamos, aumenta a possibilidade com aquele que nós estamos interagindo, aumenta a possibilidade desse sofrimento ser mais abreviado, terminar num tempo muito menor, e fora isso, né, nós vamos criar uma possibilidade de uma certa rendição na relação dos genitores. Eu digo certa rendição porque é um processo, né? Mas quando tudo isso é aplicado, quando você contextualiza, você tira o julgamento, você compreende, você leva essa informação, os genitores começam a se olhar diferente. E digo ainda para vocês, eu já vi acontecer em constelação que era nítido perceber o quanto teve de olhar amoroso quando aquele casal, antes daquela criança vir e deles irem para os emaranhados, o quanto de amor havia ali. E que isso se perdeu. E ali tinha uma batalha, porque é uma verdadeira batalha. A Marcela, né, me contava assim de casos, né, que chega para o advogado. Nós estamos aí constelando, né, sob o pedido do direito sistêmico, situações, e o quanto que aquela mulher amou aquele homem. E o quanto que aquele homem amou aquela mulher. E aí você percebe que tem uma alienação acontecendo e você vê uma certa ira, para ser boazinha aqui, né? Tem uma ferocidade, muitas vezes, tanto nas mulheres quanto nos homens. Aqui a gente não vai nem para um lado nem para o outro, porque não fazemos parcerias, né? Então, recuperar esse contexto é também fazer com que essa criança ou esse jovem, ele ganhe um presente que vai fortalecer as relações dele depois como adulto. E ele poderá ter uma relação completamente diferente na vida adulta dele. Porque se ele compreender, e se de fato houver uma possibilidade dele entender e compreender que este homem, que é o meu pai, amou a minha mãe, e a minha mãe amou meu pai, então eu estou entendendo que a briga começou depois. Começou depois, porque antes houve muito amor. Essa criança se vale desta informação e dessa certeza e ela cria nela um espaço de amor. Um espaço fantástico de amor, porque ele se sente acolhido por aquele homem, por aquela mulher, que é o pai e a mãe, né? De novo lá, o pai e a mãe. E ele sai e é possível, então, retirá-lo desta luta, né, gente? Porque é uma verdadeira luta que, às vezes, esse homem e essa mulher travam, né? As pessoas contam, trazem pra gente nas constelações, né? Então, lidar com o aspecto da alienação parental, e quando nós conseguimos mesmo ter compreensões sistêmicas e nós inferimos algo, colocamos um outro conhecimento, um outro jeito de olhar para esse pai, para essa mãe, nós já vimos muitos chorarem, porque eles compreenderam que aquilo que eles estavam fazendo, que traz tanto prejuízo para essa menina ou para esse menino, quantos nós vimos que vão repetir isso depois lá, na vida adulta, não vão conseguir se relacionar com pai nem com mãe. E a tristeza que é de uma criança quando ela vai passando por essa exclusão de um dos genitores,
ou da família, né? De um dos genitores. Porque também acontece, às vezes, uma alienação de uma família inteira, não é só do pai ou da mãe, né? Ontem nós falávamos com uma avó aqui no grupo, e ela dizia que toda a negociação, como é que eu posso chamar isso? Senhores advogados, me ajudem. Essa tramitação de informação, ou algo que eles tenham que resolver de pensão, ou qualquer coisa, qualquer assunto referente, a avó sempre faz a mediação, né? E eu disse para ela, nossa, isso vai prejudicar muito essa criança. Ela me perguntou se eu achava que prejudicava. Normalmente, quando a gente pergunta bem centrado, a resposta já está lá. Ela perguntou, prejudica? Sim, vai prejudicar. Porque essa criança não vê esse pai e essa mãe agora separados, não os vê conversando, tratando do assunto que é ele o interessado, né? Tem uma criança nessa relação. A avó media tudo. Esse pai não chega nessa mãe. E essa mãe não chega nesse pai. E essa criança é o centro de tudo. É como se ela não... Sabe, as coisas são resolvidas no seu entorno e a criança vê tudo isso. Ela sente, ela percebe tudo isso. E aí a avó, nossa, e agora como eu faço? Ah, do mesmo jeito que gradativamente você foi recuperando essa autoridade só para você, gradativamente você vai começar a entregar isto para sua filha de volta e para o genro, né? Não, mas é porque normalmente dá briga. Eu disse, olha, quando ele crescer e ele ficar maiorzinho, ele vai cobrar isso e vai sentir isso. E ele vai repetir esse comportamento também, né? Então, e pode também estar lá já surgindo, né? Algo que esteja lá já se acomodando nele. De certezas, né? Meu pai não me ama, meu pai não me quer, olha, quem resolve as coisas é minha avó. Não que esta avó esteja fazendo isso, gente, com outras intenções. A intenção dela é uma intenção muito genuína. Ela quer apaziguamento, ela não quer demandas. Só que ela está criando uma demanda, que é uma demanda, assim, muito, muito velada, que está acontecendo naquela casa com aquele menino, e praticamente, aquele menino já quase é filho dessa avó, quando na verdade é neto. Então, se a gente leva para as leis, o que está acontecendo nas leis? Nós estamos tendo o quê? Inferência na lei, não é? Já tem o desequilíbrio, tem a questão da ordem e do pertencimento. Quanto mais essa avó mediar, e esse pai não consegue chegar nessa mãe, essa criança não vê esse pai e essa mãe falando sobre ele, resolvendo as questões de escola, de plano de saúde, sei lá, gente, eu estou trazendo aqui alguns assuntos, né? A questão da pensão, disto ou daquilo, resolvendo se vai passar as férias aqui ou ali, essa criança vai entender muito rapidamente o quê? Meus pais não me querem, não me amam. Aqui a gente pode pôr o que a gente quiser, né? Porque as crianças entendem, às vezes, num leque, né? Não me ama, não me quer, a minha mãe, e ele vai fazer parceria, sabe, gente? As crianças, elas acabam fazendo parcerias, né? Então, uma vez uma mãe me disse, não, mas tem meu pai lá. O meu pai faz, às vezes, do masculino na vida dele. Eu disse, nossa, um avô é maravilhoso, né? A presença de um avô para uma criança, mas nós não vamos nem discutir a importância disso. Não se trata disso. Mas o avô, ele tem o lugar dele. Mas o avô não é pai. Para o avô também fica muito pesado. E um dia essa criança vai dizer, cadê o meu pai? Então eu disse para ela, você está cometendo um grande equívoco. E pode lhe custar caro isso. O preço pode ser muito grande. Ela disse, mas ele brinca demais, ele gosta, ele não pede pelo pai. Na alienação é assim que acontece, né? Sempre as pessoas usam a criança. Ele não pede, ele não fala, ele não quer. Porque a criança, às vezes, se sente tão pressionada que ela, para agradar o pai ou a mãe, ela diz, não, eu não quero isso. Mas se tivesse um raio-x imediatamente daquele coraçãozinho, estava escrito ali, eu não vou para não magoar a minha mãe. Eu não vou para não magoar meu pai.
Então, eu sinto assim que para as crianças vem de uma forma muito veemente, assim, sabe? Elas se sentem desqualificadas, se sentem puxadas para um lado e para outro. Isso traz um prejuízo emocional de uma envergadura enorme, que talvez a gente só vai perceber quando eles estiverem maiores, né? Como adolescentes ou como adultos, né? Talvez não consigam se relacionar, assim, em relações mais duradouras, né? Enfim, um pouco da alienação, né? Porque é tudo muito grande quando a gente fala de exclusão, porque alienação é exclusão, né? Você falava do tamanho da lei da alienação outro dia. Nós, como operadores do direito, a gente está acostumado com leis quilométricas, né? Vários artigos. Quando a gente abre algo que tem pouco artigo, salvo engano, ela tem 16 artigos. Nossa. Ela é uma lei enxuta, mas ela tem um conteúdo não só expresso, ali que está escancarado, escrito, mas também por trás daquilo que está escrito muito denso. Então, ela é uma lei aparentemente enxuta, mas que traz uma bagagem muito grande. Muitas vezes, se for comparar aí com 200 e poucos artigos, ela não deixa a desejar pelo conteúdo que ela traz. E normalmente, quando o juiz vai deferir algo, numa demanda, ele se baseia de fato naquilo que você falou. Nos artigos. Tem as provas, tem os artigos, o que está infracionado aqui, e você falou de motivação, né? Nossa, achei isso tão interessante, a motivação do juiz. O juiz, ele tem... Uma das coisas que o salva nessa questão das partes que ele tem, a gente chama no direito de princípio, né? Que é o livre convencimento motivado. Então, isso, né? ele tem com ele assim, não, para mim tem um fato, que é a alienação parental. Claro. Tem alguém que está sendo alienado, que é a criança. Eu tenho provas dessa alienação parental. Tem uma equipe multidisciplinar que fez um relatório e constatou que essa criança está sofrendo alienação por um dos genitores ou algo assim. Então, o meu livre convencimento me diz que, de acordo com as provas, a criança sofre alienação, portanto, a guarda não é mais compartilhada, a guarda fica com o outro genitor, inclusive, a lei permite que se um dos genitores tem a guarda da criança, aquele que está sofrendo alienação, perde a guarda e a guarda é passada para outra pessoa que não está tendo contato com a criança. Então, a criança pula para o outro genitor. Daí surgiram muitas síndromes, inclusive da criança mochila ou tartaruga, né? Síndrome da tartaruga. Sim, que fica o tempo todo com a mochilinha pronta. Ela tá com tudo pronto na mochila. A hora que chamar, ela vai para casa do pai. Chamou? Para casa da mãe. Ah, não pode? Para onde eu vou? Então, várias síndromes também foram surgindo por conta. A alienação parental, na verdade, ela vem do inglês, né? E ela tem essa sigla, Síndrome da Alienação Parental. Ela é tratada como uma doença, como um sintoma. Inclusive, alguns profissionais da área de saúde tratam ela como uma maldade humana. Forte isso, né? Muito forte. Então, são 16 artigos que trazem uma densidade muito grande que, assim, olhando pelo viés apenas da lei, vai ser aplicado assim. Se a gente olha com o viés da sistêmica, a gente vai para tudo isso que a Elza falou. Qual que é o contexto que está sendo produzido ali para essa criança estar sofrendo alienação parental? Ontem nós tivemos uma constelação, vou me permitir contar só esse trechinho, e o rapaz disse assim, o que eu quero? E eu gostaria que meu filho estivesse muito bem com a mãe, né? Quando a gente olha na luz das constelações, nós tivemos ali alguém que trouxe onde estava o pai. A cabeça dele pedia aquilo. Com a cabeça ele entendia que esse menino tinha que se relacionar melhor com a mãe. Quando a gente põe esse representante dele traz, a primeira coisa que o representante fez, empurrou completamente esta mulher.
e fez um paredão na frente dela e pro filho não vê-la. Como nós estamos olhando isso dentro de um contexto sistêmico, é só aguardar o movimento que a gente vai ver a dificuldade deste homem com o pai e a mãe dele. Tudo isso que ele trazia, um medo muito grande, e a dificuldade. Então, a constelação foi se colocando, foi trazendo os movimentos, e a gente pôde perceber que quando colocamos diante do pai e da mãe, para nós trazermos, o conflito original, vou chamar assim, para desmembrar isso, para sair desse emaranhado, o medo que tinha naquele homem era o medo da criança dele, de quando pequeno, um desespero. Então, às vezes diz, eu não sinto nada, eu não vejo nada, porque tudo isso é porque tem muito sofrimento lá. Se a gente bota um julgamento, a gente vai dizer, mas esse homem, por que ele faz isso? A gente vai julgar, E aí o julgamento, ele nos aprisiona. Se a gente dá o tempo suficiente para dentro da sistêmica e isso ir se apresentando, e aí imediatamente a gente olhou para a cadeira onde ele estava, e claro que eu já tinha percebido, com toda a calma que a gente precisa ter e cautela, ele chorou profundamente na cadeira. Porque ele olhou para aquele quadro que estava sendo colocado na constelação e ele se deu conta que na cabeça dele era aquela mãe que não fazia direito com o filho as questões todas e que, portanto, o menino não a respeitava. Enfim, eram tantas coisas, Normalmente vem com uma lista meio grande. E ele pôde perceber que o maior entrave nas relações, a maior dificuldade que esse menino teria que passar era vencer aquele pai. Vencer nesse sentido, pai, você está escondendo a minha mãe de mim. Você está encobrindo a minha mãe. E eu preciso olhar para a minha mãe. E só tem um jeito de a gente fazer isso que você fala, que você quer que aconteça. É se você sair da frente. Mas é uma força muito grandiosa que o mantinha lá. Possivelmente, daí nós tivemos aí um vínculo, Uma questão com a mãe, que esse vínculo foi lá para essa mulher. Para ajudar, nós tínhamos então uma mulher que também tinha questões com o pai. Então, como que essa mulher vai olhar para esse marido? Então, de novo, meninos e meninas, para onde vamos? Qual é o lugar que nós vamos buscar solução? Onde que a gente vai se abastecer da possibilidade de poder sair desse vínculo, desse emaranhado, Botar luz aquilo que está tão oculto, tão lá quietinho. Onde que a gente vai buscar? Na família de origem. Ela com a família dela e ele com a família dele. O que vai acontecendo com o menino? Foi imediatamente, ele foi se acalmando. Ele foi se acalmando, já não tinha mais tanta impetuosidade na respiração, nos movimentos, e foi muito nítido assim, o quanto que havia necessidade dessa, vou chamar de reparação, deste vínculo com este homem, com esse pai, com essa mãe, e desse vínculo com essa mulher, com esse pai, com essa mãe. Para esse menino, para essa criança, que já é um jovem, agora, é maravilhoso que tenha sido do jeito que foi. Se foi atropelado, se não foi, entendeu? Se a mãe, se não foi, se o pai. Para ele, foi bom que em um momento lá esse pai, se acomodou com essa mãe e os trouxeram. Mas chega uma hora que isso fica longe, Fica um pouco longe, assim. Esse traço de amor, da vida que se concebeu, vê tanta confusão que isso aí fica, fica escondido. Fica só a briga, fica a dor, fica o sofrimento que se causa e ao mesmo tempo ele vê um esforço muito grande desse pai que agora manifesta que você precisa respeitar sua mãe. Mas de uma forma inconsciente, Esse pai não respeitava essa mulher.
E na cabeça dele, né, nesse idealizar, ele fazia tudo muito certo, não. Existe algo oculto, né, uma parceria invisível, existe, né, umas lealdades que são feitas, e aí a alienação acontece mesmo de uma forma muito contundente, muito forte, né? E aí as constelações vêm, né, e mostram pra gente onde está. Uma vez apaziguado, então ele pode olhar para essa mulher e pode dizer, nossa, eu sinto muito. Porque agora eu sei o que eu faço. E aí esse menino, então, pode olhar, né, demoradamente para essa mãe e pode olhar demoradamente para esse pai. Senão a criança não consegue ir para lugar nenhum, né? Elza, o que pode acontecer com a criança quando estiver na vida adulta, na adolescência? Ela pode vir a gerar algum sintoma ou pode atrapalhar a vida dela em algum... Normalmente as relações, sabe, Karine? Essa é uma pergunta mesmo, né, muito boa. Normalmente nas relações. Uma das primeiras coisas, né, como a constelação desse rapaz mostrou ontem, né? Ele impedido no pai e na mãe, ele também ficou impedido na relação. Ele também é uma criança que passou por muitas coisas quando criança, né? Por exemplo, quando uma mãe fala o tempo todo desse pai, né? E às vezes a mãe passou 30 anos falando desse pai. Hoje nós constelamos alguém que falou desse pai durante 37 anos para esta filha. Tirou toda a autoridade, mas aí quando você coloca a constelação, um amor interrompido, muito jovem com esse pai que se foi por óbito. E o amor interrompido por óbito, ele não é assim, tem uma briga, não é? Interrompeu porque foi viajar, tal, é óbito, né? Morreu. Você não vai encontrar a parte física para entregar. Porque quando tem isso, você diz, olha, onde é que está morando o pai? Ah, o pai mora em São Paulo. Então vamos fazer tudo o que é possível para que essa criança vá, esse jovem vá, ou esse pai venha, a gente trabalha a mãe, enfim, vamos abrindo o caminho, né? De uma forma sistêmica. Mas quando é por óbito, não tem, você não vai encontrar o físico para entregar, né? E então, essa mãe, assim, o tempo todo, é muito interessante, a constelação traz uma forma que ela não deixa dúvidas, né? Eu sinto falta do meu pai. Alguém levou o meu pai. E cadê o meu pai? Ela procurou durante uma vida inteira. Então, sei lá, né, as complicações que se teve lá naquela família, a mãe que não falou, não fez o luto direito, são tantas coisas que podem ter acontecido. Vejam, a gente não julga, a gente olha e contextualiza e vai oferecer, não é? A possibilidade, que é o que a constelação faz. Quando nós a colocamos para olhar o pai, ela né, sai toda aquela fúria, toda aquela... ao mesmo tempo tinha uma coisa assim meio alienado, assim, sabe? Como se tivesse anestesiado naquela questão. Então agora, toma esse pai de volta, se fortalece também e pode olhar para o marido. Porque tudo aquilo que ela... E as filhas foram criadas dentro dessa perspectiva. De que seu pai é um zero à esquerda. Isso foi trazido dentro da constelação, né? E aí você vê uma moça, né, que vai desenvolvendo todo um corporal para poder dar conta de tudo aquilo. E onde estava, né? De novo, onde fomos buscar a solução? Família de origem. Essa menina que, né, fica sem esse pai muito pequenininha, na constelação ela pode olhar de novo para esse pai. E a gente devagarinho, ela vai entendendo que o pai está lá, ele flui nela. Mas até então, esse elo, né, esse vínculo foi cortado. Então, é uma dificuldade que isso vai trazer, Karine, nas relações com os homens. Então, quando ela dizia do pai, das crianças, ela estava dizendo ocultamente de quem que era? Do pai dela, né? A sensação que eu tinha é que, assim, me tiraram o meu pai. Quando é muito pequeno, nem sempre a família trabalha o luto e conta, né? Fala que o pai viajou, ou então fala que o pai virou uma estrelinha, mas as crianças não entendem assim, né? É necessário um pouco mais, que seja um pouco mais concreto, né? E isso pode trazer mesmo isso vai ter desdobramento, nunca vai ficar só naquilo. Essa criança vai trazer com ela todas as impressões dessa alienação.
pro resto da vida, para a eternidade. Aí, à medida que a gente vai com a constelação, nós vamos recolocando, organizando, aquilo que está oculto se mostra, se coloca, essa criança terá outras percepções. Por quê? Porque os genitores passam a ter outros comportamentos. Outra fala, é um outro olhar, né? Eu lembro de uma menina numa terapia e eu disse para ela, você consegue fotos de quando seus pais se casaram? Porque ela falava como se eles fossem estranhos. E eu disse para ela, vamos buscar isso. E depois ela veio, mas antes disso ela reclamou bastante comigo. Você me fez chorar por uns 3 dias. Aí, claro, né, a gente também, né, eu disse, melhor ou pior? Está muito melhor. Bom, então valeu a pena chorar, não é? Porque quando ela foi olhar os álbuns, ela se deu conta que a mãe retratava tudo aquilo que antecedeu o casamento. Como foi, e a festa, o vestido, como é que foi, e a prova, quem fez, foi a madrinha, foi a avó. Ela começou a se dar conta que aquilo ela nunca tinha ouvido. E viu, e falei, e olhe bem para sua mãe quando ela estiver contando. Era uma mãe contando para onde que a mãe foi. Para aquela época, né? De quando ela era jovenzinha, preparando tudo, arrumando tudo. Eu falei, perceba, fale pouco. Dei umas diretrizes, né? Ela falou, Elza, minha mãe contando assim de como foi. Que era assim, que daí andava, né, a pé com vestido de noiva, né, que ia para o lugar da festa, porque era todo um casamento numa fazenda. Ela percebeu, você vai perceber alegria, você vai perceber satisfação, você vai perceber que ela está com muita saudade. Perceba isso tudo. Eu disse, como é que está agora com a mãe? Está muito melhor. A mãe mudou, né? Foi a mãe que mudou. Então, a princípio é isso. Então, perguntas agora, né? Sabe, Elza, que eu fico me dando conta, às vezes parece que a gente já sabe, mas aí quando vem a fala, a gente se dá conta de um jeito diferente. E sabe, Dani, me dei conta agora, numa fala da Elza. A possibilidade que essa lei, chamada Lei de Alienação Parental, traz, se a gente olhar nesse viés sistêmico, para solução e cura na família de origem. Como que num processo judicial, se a gente utilizar esse viés, esse olhar, vai ser curado os sistemas familiares? É através de uma lei mesmo, positivada. Então, sabe? Possibilidade que aparentemente uma lei está lá posta, alguém vai dizer algo com base num artigo e vai decidir a vida de uma criança ou, né, de alguém. Mas a possibilidade que nós, como operadores do direito, temos de trazer cura para trazer, não que a gente tenha essa prepotência, né? Mas utilizando a sistêmica e esse conhecimento, trazer de um jeito diferente a cura para esse sistema familiar. Então, tem algo ali concreto que a gente pode utilizar com esse conhecimento para apaziguar. É louco isso, né? Mas apenas com as constelações. Senão não é olhado. Se não for através das constelações, a família de origem não é vista. Se não tiver, na verdade, assim, o olhar das constelações permite a gente, das constelações sistêmicas, né? Permite a gente olhar para a família de origem, né? Que é onde os emaranhados estão instalados, onde tudo começou. Então, o que é aquela criança que está sendo alvo de uma alienação parental? Ela está a serviço do quê? Do sistema familiar de origem. Ela está lá para olhar para algo. Pelo menos com essa lei, o judiciário passou a olhar para a criança. Isso. Pelo menos. É louco isso, sabe? Que tem algo, sabe, Bárbara, assim, tem algo positivado, que aparentemente está sobre o princípio da proteção da criança, que nós, operadores do direito, a gente vem muito com essas
nomenclaturas, né? Princípio do melhor interesse da criança, é assim que é olhado, vamos proteger. Ninguém tá falando que não tem que proteger, mas a gente vai e as nossas petições, elas são formatadas assim. A defesa, a acusação, elas são formatadas com base nisso que nós... princípio do melhor interesse da criança. É isso que vigora na alienação parental. Mas essa criança está a serviço do quê? É através dessa alienação, ainda positivada, que é possível olhar para esse pai, para essa mãe, para o pai do pai, para a mãe do pai, para os avós e tudo que está no sistema familiar. Então, é muito diferente mesmo. Eu vejo que a justiça, aplicando essa lei de forma seca, né, sem o olhar das constelações, que vai realmente buscar na família de origem e procurar uma solução, uma cura, um resolver o emaranhamento que levou a essa situação, ela serve, se bem aplicada, identificada a alienação apenas como um aparato de bloqueio, né? Ela represa essa energia, de repente a situação se acomoda um pouco ou deixa de acontecer tão gravemente por um medo de punição, né? Resolve em parte, né? Resolve em parte essa situação, resolve ali com relação ao medo de não infringir a lei, mas não no emocional, né? De repente essa pessoa que está alienando, ela vai procurar na vida dela uma outra relação, uma outra criança para direcionar essa energia que ficou represada. E é sempre assim, né? Não tem fim. Continua. E aí surge um processo de... Mais um processo, outra criança... Pode surgir um processo de mudança de guarda. Então, alguém que está sofrendo alienação, o pai, por exemplo, um pai que está sendo impedido de ver o filho, ele pode entrar com uma ação, já existiu uma ação anterior que determinou guarda e tudo, a alienação está acontecendo, ele pode entrar com um direito de visita, inclusive com cautelar pedindo cumprimento imediato para visitar essa criança, ou até visitação assistida. Pode entender que a mãe está fazendo, a criança está correndo risco, estando na presença da mãe, aí tem que acompanhar um psicólogo junto para visitar a mãe. A mãe fica irada e entra com uma execução de pensão alimentícia, ou mudança de guarda, e não acaba mais. Isso vira uma bola de neve. E a criança está no foco do conflito. É como se ela fosse um holofote, sabe? Olhem para mim, olha o que tem aqui, olha o que está acontecendo. Ela não é assim que ela fala, né? Mas é assim, olhem para mim, eu sou vocês, eu sou papai, eu sou mamãe, olhem para mim. Eu tô dizendo aqui para vocês, ó, se vejam e digam que eu sou certo assim. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, acaba sendo o holofote para que o casal realmente se olhe. Então, processos atrás de processos, não acaba mais, sabe? Marcele, gostaria de voltar um pouco para trás na questão da adoção. Esses conflitos